Olá, amantes do mistério. Sejam bem-vindos ao canal Lua Violeta. Neste canal iremos falar sobre mitos e lendas, locais misteriosos, teorias da conspiração, histórias curiosas, casos de superação. Neste vídeo vamos dar-te a conhecer 10 fantásticas lendas de Portugal. Lenda da Lagoa do Negro. Há séculos existia uma família rica na Ilha Terceira que tinha escravos. A única filha do patriarca, com medo do pai, concordou com um casamento forçado. Presa num casamento por conveniência, apaixonou-se por um escravo que também a amava. Tristemente, o amor deles foi descoberto por uma das aias que a seguia para todo lado e que foi contar ao seu amo a relação secreta. Furioso e envergonhado, mandou prender o escravo. Perseguido por cães de caça e homens montados a cavalo, o escravo fugiu pelos montes e vales até perder as forças e, desesperado, começou a chorar tanto e com tanta tristeza que as suas lágrimas formaram uma lagoa à sua frente. Aterrorizado com a aproximação dos cavalos, subiu a colina e atirou-se para a lagoa, morrendo afogado. Lenda da Boca do Inferno. Em tempos, na zona de Cascais, existia um castelo onde morava um bruxo malvado. Para se casar, o bruxo escolheu a mais bonita donzela da região. Mas a sua beleza era tão grande que, possuído pelos ciúmes, o bruxo decidiu fechá-la numa torre isolada. Vigiada por um guarda, os anos foram-se passando e os dois iam conversando e fazendo companhia um ao outro. Um dia, ansioso por conhecer com quem falava, o cavaleiro resolveu subir à torre para ver a donzela. A beleza da jovem desde logo o apaixonou e, enamorados, decidiram fugir a cavalo. O bruxo, cheio de raiva e desejo de vingança, invocou uma tempestade tão forte que atingiu os rochedos por onde os amantes fugiam. Os rochedos abriram-se como uma boca e as águas engoliram a donzela e o cavaleiro. Esse buraco nunca mais fechou e, devido ao triste destino dos apaixonados, a população chamou-lhe a Boca do Inferno. Lenda da Moura da Ponte de Chaves. Em Chaves, no século XII, uma jovem moura ficou noiva do próprio primo, filho de um guerreiro mouro que virara governador. Mesmo não amando o seu noivo, a jovem aceitou casar-se. Anos depois, com o regresso dos cristãos para reconquistarem Chaves, um guerreiro fez da jovem moura refém. Livre de um casamento sem amor, depois da fuga do seu prometido e do seu tio de Chaves, a moura e o cristão apaixonaram-se. Contudo, o primo dela sabia do caso e nunca a perdoou. Por isso, voltou à cidade vestido de mendigo para cumprir a sua vingança. Quando a viu, o mouro rejeitado rogou-lhe uma forte praga. Para sempre ficarás encantada sob o terceiro arco desta ponte. Só o amor de um cavaleiro cristão, não aquilo que te levou, poderá salvar-te. A moura desapareceu como por magia. O amado procurou por toda a parte e nunca a encontrou, acabando por morrer de tristeza e saudade. Anos mais tarde, diz o povo que numa noite de São João passava um cavaleiro cristão pela ponte, quando ouviu murmúrios e socorros. Então, uma voz de mulher lhe pediu para descer ao terceiro arco da ponte e dar-lhe um beijo. O jovem cristão, com medo, fugiu. Assim, ficou a moura da Ponte de Chaves encantada para sempre. Agora, nas noites de São João, é possível ouvir os lamentos da moura encantada, que está eternamente castigada por se ter apaixonado. A lenda da Senhora que Passou. Em Vila Verde, Braga, também há uma freguesia com uma história de amor impossível. A lenda da freguesia de Passou conta que certo dia, pai e filha caminhavam pela estrada quando resolveram parar para descansar. A filha, Joana, desceu a um riacho para beber água. Para a surpresa da jovem, uma voz de homem veio do riacho. Assustada,
percebeu que era o riacho que lhe falava e dizia que, devido ao amor que lhe tinha, se iria transformar em rio para o poder seguir. Para selar a promessa, a jovem teria de beijar as águas e dizer baixinho a palavra amor. Ela assim o fez, mas depressa teve de correr para o pai que a chamava. À noite, enquanto o pai dormia, Joana saiu de casa para ver se o riacho a teria seguido. Ao descer, deparou-se com um maravilhoso rio. A jovem disse ao rio que gostava de o ver na forma de homem, e este realizou o seu pedido. Mas nesse momento o pai da Joana apareceu e ficou furioso de ver a filha com um homem. Assim, pegou na jovem e levou-a para longe. O rio, feito homem, viu a sua amada desaparecer e, desesperado, lamentava-se, perguntando: "A senhora passou por aqui? Passou? Passou?" De tanto que o rio repetiu estas palavras, o lugar ficou conhecido por Passou, e o rio chamou-se Rio Homem. Embora nunca mais se tenha sabido nada da jovem Joana, a sua memória continua bem viva em Vila Verde. Lenda da Costureirinha. Diz a lenda que no início do século XX, no Baixo Alentejo, havia uma costureira muito trabalhadora que trabalhava todos os dias, incluindo ao domingo. Domingo, segundo a tradição católica, é um dia sagrado. Por isso, supostamente, Deus castigou-a, fazendo com que ela, depois de morta, andasse a vaguear cá pela terra. Outra versão da lenda é que a costureira fez uma promessa a São Francisco e nunca a cumpriu até morrer, pelo que só poderia ir para o céu depois de se redimir. O motivo ninguém sabe ao certo, mas diz-se que a costureirinha se tornou uma alma penada que deambulava invisível no mundo dos vivos. Na calada da noite, ouvia-se a costureirinha a trabalhar, a sua máquina a cozer, a tesoura a cortar e o dedal a cair. Estranhamente, esta assombração não amedrontava os alentejanos, pois a famosa costureirinha era familiar e acarinhada. E agora, será que a alma da costureirinha já cumpriu o seu castigo ou ainda andará por aí? Lenda da Senhora da Lapa. A lenda diz que na beira alta a imagem da Nossa Senhora da Lapa apareceu num penedo de difícil acesso. Os seus crentes chegaram a construir-lhe um santuário num local de mais fácil acesso, mas a imagem teimava em aparecer no penedo. Depois de lá aparecer umas quantas vezes, os seus devotos decidiram construir-lhe uma capela no penedo. Diz-se ainda que certo dia um peregrino cansado adormeceu junto à capela e que uma cobra lhe entrou pela boca. O homem acordou aflito e pediu ajuda à Nossa Senhora da Lapa. Logo a seguir, a cobra virou a cabeça e saiu para fora da boca. Lenda da Lagoa das Sete Cidades. Atualmente, onde se situa a freguesia das Sete Cidades, nos Açores, existiu na antiguidade um grande reino onde vivia uma linda e bondosa princesa de olhos azuis, de seu nome Antília. Num dos seus passeios, Antília conheceu um pastor que pastava o seu rebanho num prado. O pastor, de lindos olhos verdes, chamou a atenção da princesa, que decidiu conversar com ele. A partir desse dia, o pastor e a princesa conversavam todos os dias. E com o passar do tempo foram se aproximando cada vez mais e apaixonaram-se, para desagrado do rei, que a proibiu de voltar a ver o pastor. A princesa aceitou a decisão do pai, mas pediu para ver o seu amado uma última vez. Na sua despedida, os dois enamorados trocaram juras de amor e as suas lágrimas fizeram crescer duas lagoas. Dos olhos azuis da princesa nasceu a Lagoa Azul, e dos olhos verdes do pastor nasceu a lagoa dessa mesma cor. Ao contrário deles, as lagoas permanecem sempre unidas. Lenda do Milagre das Rosas. O rei D. Dinis ficou a saber sobre os atos de caridade da rainha Dona Isabel e todas as despesas que estes implicavam para o tesouro real. Um dia, num dos seus habituais passeios onde distribuía esmola e pão aos necessitados,
a rainha foi surpreendida pelo rei. Ao perceber que ela tentava esconder o que levava no colo, o rei questionou a rainha onde ela se dirigia. Dona Isabel alegou que ia enfeitar os altares do mosteiro. Desconfiado, Dom Dinis quis ver o que a rainha escondia, ao que ela, sem saber o que fazer, disse: "São rosas, meu senhor." No entanto, sabendo que não era possível haver rosas em janeiro, o rei percebeu que ela estava a mentir e obrigou-a a mostrar as rosas. A rainha Dona Isabel, para a admiração de todos, abriu o manto e revelou as belíssimas rosas que trazia no regaço. Como que por milagre, o pão que a rainha trazia para os pobres transformou-se em rosas. O rei, arrependido, pediu perdão à rainha e os rumores do milagre correram à cidade de Coimbra. Assim, a rainha Dona Isabel foi proclamada santa pelo seu povo. Lenda da Serra da Estrela. Reza a lenda que todas as noites um pastor se encontrava com uma linda estrela no alto da serra e ali ficavam a conversar. Certo dia, o rei ouviu dizer que o pastor falava com essa estrela e mandou chamá-lo para lhe propor que aceitasse uma riqueza em troca da sua estrela. Contudo, fiel à sua amiga, o pastor não aceitou a troca, preferindo continuar a ser pobre do que ficar sem a sua estrela. Quando o pastor regressou ao alto da serra, a estrela confessou-lhe que tinha medo que este se entusiasmasse e a trocasse pelo dinheiro, entregando-o ao rei. O pastor afirmou à sua estrela que mais valia uma amiga do que muito dinheiro, e para lhe provar a sua amizade, o pastor nomeou aquela serra de Serra da Estrela. Diz-se que ainda hoje, no alto da serra, existe uma estrela que, com um brilho diferente, ainda procura o seu velho pastor. Lenda da Ponte do Diabo. A fronteira entre Vieira do Minho e Montalegre faz também pelas águas do rio Rabagão. Em Ruivães, a ponte românica de Misarela permite o abraço dos dois concelhos. Esta é a ponte de todos os assombros e também dá pelo nome de Ponte do Diabo. Diz que foi o próprio diabo quem, à meia-noite, construiu esta ponte a pedido de um fugitivo que lhe vendeu a alma para que este o ajudasse a passar para o outro lado. Tempos mais tarde, o fugitivo arrependeu-se e foi-se confessar para pedir perdão a Deus. Para o ajudar, o padre à meia-noite pediu para atravessar o rio Rabagão. O diabo apareceu e, todo contente por conseguir mais uma alma, fez surgir do nada a ponte. O padre atirou-lhe com água benta e fez com que o diabo desaparecesse. Mas a ponte ficou e o milagre desta história espalhou-se pelas aldeias. Ainda hoje, se uma mulher tem problemas em engravidar ou alguma complicação na gravidez, deve ir à ponte à meia-noite com o seu companheiro e esperar pelo primeiro desconhecido que apareça para que este lhe benza o ventre com as águas santas do rio. Estas foram apenas algumas das fantásticas lendas do nosso país, Portugal. Muito mais há para contar, mas fica para um próximo vídeo. Se és um amante do mistério, subscreve o nosso canal Lua Violeta e deixa o teu like.